Levíticos capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão de idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e a fêmea de 10 ciclos. Se for 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos e acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresenta-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme o alcançar a mão no que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for um animal que se oferece de oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal e mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal o trocará, serão ambos santos. Se for algum animal imundo, dos que não são oferecidos em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da sua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu. No mesmo dia, dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E, se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou de campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Cada coisa consagrada, se for consagrada do homem, não será resgatada, certamente morrerá. Também, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, em alguma maneira, o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão conosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, Efraim, Elisama, filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Jade, Aliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então montaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes. E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, já as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados dele, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que poderiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim,
40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados, que contaram Moisés e Arão e os princípios de Israel. 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegará morrerá. Os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor da fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. O seu exército e os que foram contados dele foram 74.600. Junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar. Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados dele, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharam primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 46.500. Junto a ele assentara as suas tendas a tribo de Simeão.
Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. Os seus exércitos que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em segundo lugar. Então, partira a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharam, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estara para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Os seus exércitos que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abidá, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. Aizer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército e os que foram contados deles foram 72.700. Junto a ele assentara as suas tendas a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados do exército pelos seus esquadrões foram 613.550. Todos os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes dão dados em dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito,
Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. Moisés o contou conforme mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes foram os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libine, Simei. Os filhos de Coate pelas suas gerações foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari pelas suas gerações foram Mali e Mizu. Essas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que dele foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda à sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e as gerações dos Izaritas e a geração dos Hebronistas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão de idade de 1 mês para cima foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafá, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, altares, utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Será a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que eles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o serviço, as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que assentaram as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário para guardar os filhos de Israel. E o estranho que chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes de idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Portanto, os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas
dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomarás para cada cabeça 5 siclos. Conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.375 silos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.